Fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa aula de madrugada. A gente vai começar aqui então com a nossa quinta aula a respeito da hidrografia, perfeito? Eu vou evitar ficar mexendo muito o mouse, que nem eu fazia as outras aulas assim, que eu fui assistir minhas próprias aulas e eu me incomodei com esse mouse mexendo assim, fica uma bolinha amarela aqui por causa da gravação de tela, não sei porquê. Então, vou evitar mexer muito o mouse, tá bom? Esse assunto então da hidrografia ele tem uma relevância de 2%, perfeito? E são ao todo 16 questões desse assunto, né? Fora aquelas questões mais específicas do Brasil que a gente vai ver depois. O conceito de hidrografia está relacionado então com o estudo das águas do planeta, tá bom? Ou seja, hidro, água, grafia é colocar isso num mapa, num diagrama, certo? Trazer um conhecimento a respeito disso, tá? Então, hidrografia é estudo das águas em forma de rio, mares, lagos, etc. A hidrosfera, então, ela é dita como camada de água na superfície terrestre, perfeito? Que engloba todos os seus estados físicos, líquido, sólido, vapor, tá? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um ambiente aquático, os organismos que vivem nesse ambiente, eles também fazem parte da hidrosfera, certo? Significa dizer que a biosfera está relacionada com essa camada. Olha só que bonitinho eu lendo aqui, certinho. Que significa nada mais que eu tenho uma junção, né? Da hidrosfera e da biosfera. A biosfera não existe sem a hidrosfera, tá bom? Porque biosfera é a esfera da vida, certo? E para ter vida eu preciso ter água, tá? A hidrosfera, então, ela vai ser dita aqui como toda essa circulação de água, a gente já vai ver isso no próximo slide, o ciclo da água, certo? Esse constante caminho aqui de evaporação, aí chove, tem a precipitação e essa água volta aos rios e continua o ciclo de novo, perfeito? Só para trazer para vocês alguns dados aqui, ó, onde que tá as águas da água do nosso planeta, certo? 97,25% do total da água do nosso planeta ele está na forma de oceanos, tá bom? Planeta azul, planeta Terra. 2,05% na forma de calotas polares e geleiras. A gente tem também uma pequena porcentagem em água subterrânea, certo? Em águas rasas, né, que não tão subterrâneas assim. Lagos, umidade do solo, atmosfera. A gente tem, olha a porcentagem de rios aqui, que seja aquela água que fica nas porções de terras continentais, ó. É muito insignificante comparado com o total. E a biosfera, né? Isso aqui, a biosfera significa a água que está dentro dos seres vivos, né? De plantas, animais, da gente. Essa água, perfeito? Então a gente sabe, então, ver aqui que a grande maioria da água se encontra nos oceanos, tá? Segue. O ciclo da água, então, ele vai ser dito um processo de transformação permanente, certo? Do estado da água. Ele é fundamental. Esse ciclo da água que ele dá manutenção, aqui ó, manutenção da vida no planeta Terra, tá bom? Agora a gente vai entender melhor esse ciclo aqui, tá? Só fazendo uma revisãozinha rápida com vocês, tá? Lembram lá os três estados da água? Eu tenho sólido. De sólido, se acontece a fusão, ele vira líquido. Se acontece a vaporização, ele vai para gasoso. E de gasoso, ele vai acontecer dali. Ali é que ele chamou de liquefação. Só que isso aqui também é conhecido como condensação, perfeito? De líquido e líquido, solidificação para sólido, tá? Só saber revisãozinha rápida aqui que a gente vai precisar desses conceitos, tá? E se vir do sólido, do gasoso ou do gasoso para o sólido direto, sublimação. Mas esse conceito a gente não vai usar. A evaporação, então. Começa tudo aqui, então. Lá, o ciclo ele chama de vaporização. Porque vaporização envolve os três processos, né? Que é evaporação, ebulição e calefação, tá bom? Que é a vaporização instantânea da água. Aqui no caso, evaporação é a evaporação lenta da água, tá bom? Água dos rios. Então eu tenho aqui água dos rios, certo? Rios, bacias hídricas, oceanos, etc. Essa água, então, o sol, em função do sol, o sol vai esquentar essa água dos rios e ele passa então para o estado gasoso, perfeito? E ele vai para a atmosfera. Depois disso, a hora que ele chega na atmosfera, a água se esfria. Por que a água se esfria? Porque lembram lá? Quando mais a altitude aumenta a minha altitude, mais frio a temperatura? Porque eu tenho menos moléculas, lembram lá da última aula? Então, acontece então essa diminuição de temperatura e a água então se condensa em forma de gotículas, formando as nuvens, né? Então as nuvens nada mais são do que o que? Gotículas de água líquida suspensas no ar, tá bom? Aqui eu puxei uma imagenzinha só para ficar mais claro para vocês. Quando vocês vão encher a garrafa de água gelada de vocês e deixam ela em cima da mesa, começa a molhar tudo, certo? Por quê? Porque a garrafa suou? Não.
Aconteceu a condensação. As moléculas do ar, de água, certo? Encontraram uma superfície mais fria, que é a superfície da garrafinha de vocês. E o que acontece? Elas perderam temperatura. Feito isso, elas mudaram o status dela de gasoso para líquido, então, ou seja, condensou as moléculas do ar aqui na sua garrafinha. Condensadas essas moléculas aqui, acontece que a garrafinha ficou encharcada. É o que acontece aqui em nível atmosférico, certo? O gás, então, ele perde a temperatura e ele condensa, tá? E quando acumula, tem um acúmulo de bastante gotículas condensadas no ar, as nuvens ficam sobrecarregadas e acontece então a precipitação, que é a chuva aqui, ó, tá vendo? Então, evaporação, condensação, precipitação, aqui a chuva, terceira etapa. Essa etapa, então, ela vai permear o solo, tá bom? E em regiões mais frias, fica o comentário aqui, ela passa do gasoso para o líquido e rapidamente para o sólido. E acontece então a neve ou a chuva de granizo, tá bom? A quarta, então, que é a infiltração. A infiltração, depois que choveu, essa água do solo aqui, ela vai escorrer para rios, ela vai infiltrar no solo. Essa água que infiltra no solo é o que abastece os lençóis freáticos, tá bom? Os aquíferos. E por último, a transpiração. Transpiração é um processo que acontece simultâneo com a evaporação, que é a transpiração da planta, né? A evapotranspiração das plantas, certo? Porque as plantas, as folhas delas perdem água também, tá bom? E um comentáriozinho aqui pertinente, que é o excedente hídrico. Que o excedente hídrico nada mais é que a diferença, outra língua, que é a diferença entre a precipitação e a evaporação, tá bom? E é o que forma, ou seja, nem tudo que choveu vai evaporar de novo. E esse que choveu e sobrou na terra, a gente chama de vai virar os rios, lagos, lençóis subterrâneos, etc, tá bom? Então o ciclo da água a gente pode resumir ele. O que vocês precisam manter na mente de vocês? A gente vai resumir ele então em 3 momentos. A precipitação, vamos começar aqui por esse aqui, ó. Coloca a evapotranspiração. Por que evapotranspiração? Porque eu já estou considerando os 2 efeitos simultâneos, ó. A evaporação e a transpiração, tá bom? Então a evapotranspiração, que é tanto a evaporação da água dos rios, e a evaporação é a transpiração das plantas, seres vivos, tá bom? Toda essa água vai para a atmosfera, essa água se condensa na atmosfera e precipita. Então a precipitação e em decorrente nesse meio período aqui, né, onde as nuvens se transportam, a gente tem um transporte de vapor então, que é a movimentação das nuvens, dos gases aqui, da água em forma de gás, tá bom? Então aqui de novo, ó, tá vendo? Evapotranspiração, formação de nuvens, tem o transporte de vapor aqui, ó, as nuvens mudam de lugar, aí acontece a precipitação, parte dessa precipitação infiltra no solo, certo? Parte escorre para a superfície, escoamento superficial aqui, e vai de novo para os rios e oceanos, tá bom? Então, bacia hidrográfica. O que seria uma bacia hidrográfica? Também chamada de bacia de drenagem. Ela é o quê? Ela é caracterizada pela captação da água da chuva, tá bom? Então, a terra drena essa água da chuva, tá bom? E é o que vai fazer formar os nossos riachos, córregos, ribeirões, os rios, os afluentes e os subafluentes, tá bom? Subafluentes que são aquelas ramificações do rio, tá? Em síntese, então, o que são essas bacias hidrográficas aqui? Ela depende o quê? Essas bacias hidrográficas elas têm 2 aspectos primordiais para formar essas bacias. Onde que vai formar, né? Essas bacias hidrográficas? Depende o quê? Do relevo e da hidrografia, ou seja, como que é a configuração da terra onde ela está caindo e o quanto que chove, perfeito? Da hidrografia. No Brasil, então, a gente tem 12 bacias hidrográficas, são a bacia da Amazônica, a bacia do Paraguai aqui, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai, nesse cantinho aqui, ó, a bacia do Atlântico do Sul, a bacia do Atlântico Sudeste, a bacia do Atlântico Neste, bacia de São Francisco aqui, ó, todo esse pedaço aqui, a bacia do Atlântico Nordeste, a bacia do Parnaíba, perdão, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental e a bacia do Tocantins, Araguari, tá bom? E só destacando aqui, ó, o aquífero Guarani, ele é um dos maiores aquíferos do mundo, tá bom? Ele pega toda essa região, ele pega a Argentina, Paraguai, ele vem todo nessa região aqui, ó. Você pode ver que áreas de confinamento aqui onde a água fica mais estática, áreas de afloramento onde acontece a absorção da água do aquífero, né, onde ele se recarrega. 2 detalhes aqui. Primeiro aqui, né, o aquífero ele nada mais é que a infiltração da água no solo, certo? Essa infiltração forma essas bacias aqui, são rios subterrâneos, né, vamos dizer assim. A gente tem que saber que o aquífero, nem toda a água do aquífero ela é potável, tá? Tem regiões do aquífero que essa água não é potável, tá? Presta atenção nisso, tem questão do Enem que cobrou isso já.
controle da atividade agrícola e agroindustrial, nas áreas de recarga. Por que áreas de recarga? Aonde a chuva vai escorrer e infiltrar para carregar essas áreas de afloramento aqui, que vai carregar, vai encher o aquífero, certo? Aonde ele escorre essa água, que são essas regiões aqui, tá vendo? Onde a água vai infiltrar e vai abastecer o aquífero, a gente tem que ter um controle muito delicado de questão de agrotóxico das plantações, perfeito? Porque se esse agrotóxico ficar entrando junto, ele vai contaminando a água de todo o aquífero. E essa só comentário aqui da dessalinização, que para a gente extrair água, a gente ter água, a gente geralmente tira essa água de aquífero, certo? Se a gente não tem países, o Brasil ele é muito privilegiado em questão hídrica. Países que não têm esse privilégio, eles apostam no quê? Na dessalinização da água, tá bom? Que é pegar a água dos oceanos, água salgada, e tirar o sal para poder usar, fazer virar água potável. Então, como que a gente pode tirar proveito do uso da hidrografia? A gente tem que no Brasil, a maioria, mais de 70% da nossa matriz energética é o que? É hidrelétrica, perfeito? Então a gente usa muito bem as bacias hidrográficas que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Vamos lembrar sempre também que os rios eles são agentes erosivos na modelagem do relevo, tá bom? Eles vão ajudar a moldar o relevo. E a gente pode dar onde que vem os rios então? Eles podem se originar tanto de fontes subterrâneas, certo? Que dos aquíferos, ou se formar a partir da água de chuva, tá? O transbordamento de lago, certo? O lago fica grande e começa a escorrer, criam rios. Ou até fusão de neves e geleiras, tá bom? Geleiras, perfeito? Então, só um comentáriozinho, alguns comentáriozinhos aqui pertinentes para a gente encerrar a nossa aula. A gente tem o quê? Que a área de maior cobertura vegetal, ela tem o potencial de intensificar a recarga dos aquíferos. O que significa isso? Significa o seguinte, se eu tenho mais vegetação, quando chover aqui, essa vegetação ela vai o quê? Ela vai puxar mais a água. Ou seja, tá vendo aqui essa setinha? Escoamento subsuperficial, que significa o quê? Essa água ela entrou, as raízes das árvores, a vegetação puxou essa água para o solo e essa água entrou aqui no solo. Ela vai escorrer por dentro do solo e escorrer pelo subterrâneo. Essa puxada de água pela vegetação é o que carrega, é o que abastece os aquíferos, nossos rios subterrâneos, tá bom? O resto ele escoa superficialmente. O que a terra não consegue absorver, a vegetação não consegue absorver, ele escorre superficialmente, tá vendo? Esse escoamento superficial, tá bom? Por que isso aqui é interessante a gente perceber? Isso aqui é cobrado bastante no Enem, porque áreas que são muito urbanizadas, o que acontece? A gente tem pouca vegetação, certo? Ou seja, a terra ela chupa menos água, certo? Infiltra menos água. Ou seja, a gente tem grande escoamento superficial. E se esse escoamento aqui for demais, além de não abastecer os aquíferos, né? Esse escoamento aqui pode gerar enchentes, como é o caso de São Paulo que a gente vê acontecendo, tá bom? Isso aqui também é um comentário pertinente que eu queria trazer para vocês, ó. Se pelo protocolo de uso de água do Brasil, se faltar água para a população, o correto é interromper a irrigação da lavoura. Aí vocês pensam, nossa, mas vai faltar comida então? Só que daí tem a escala de prioridade, né? A gente morre 3 dias sem água, a gente aguenta 1 mês sem comer. Então, né, a prioridade ele já é prevista por Constituição, isso aqui por lei, que a prioridade, se começar a faltar água em algumas regiões, a gente para de usar a água daquelas regiões para a lavoura, certo? E aposta em quê? Em usar aquela água para consumo próprio, tá? Isso aqui é estranho, eu já quero comentar isso aqui porque vai ser cobrada na tarefa, tem uma questãozinha a respeito disso daqui. E aqui por último, isso aqui são pequenas agentes erosivos, a água aqui, a gente tem por exemplo nos rios aqui, certo? Isso aqui eu só queria comentar também porque a água ela forma alguns turbilhãozinhos aqui, esses turbilhãozinhos eles carregam areia, seixos, e isso aqui vai o que? Atritando aqui nas paredes do relevo e vai desgastando aqui e formando esses buracos redondados aqui nos rios, tá bom? Só trazer esse comentáriozinho aqui que eu não comentei isso lá passada, para não deixar passar em branco. Perfeito? Então, lembrando que a tarefa é para entregar hoje até meia-noite, certo? Até 11h55. Piadinha aqui pra gente fechar com chave de ouro, então, aqui, né? Quando você começa a marcar muita questão igual, ó, 1 é B, 2 é B, 3 é B, 4 é B, aí dá a tela de load aqui, peraí, porra, tô fazendo coisa errada aqui, né? Só pra fazer uma gracinha. Tá bom? Então, pessoal, obrigado então pela atenção, viu? Fiquem com Deus e valeu!